Boa noite, galera. Tudo jóia? Vamos continuar aí com a nossa aula, com o nosso curso de microbiologia clínica. Desde já peço desculpa pela iluminação, né? Essa é uma aula improvisada, mas espero que o conteúdo dê para vocês acompanharem aí nos slides e nas propostas que eu vou passando aqui para vocês. Então, continuando aí com o nosso curso, a terceira parte, vou falar para vocês agora um pouquinho dos meios de cultura com finalidade de identificação das bactérias, né? Que são parte das provas bioquímicas que nós fazemos na identificação tanto de bactérias gram positivo quanto de bactérias gram negativo. Então nós temos aqui a realização dessas provas bioquímicas é a verificação das funções fisiológicas dessas bactérias quando elas são inoculadas em determinados meios de cultura e elas catalisam reações bioquímicas, enzimáticas ou colorimétricas, transformando este meio ou transformando as colônias que estão neste meio, principalmente por reações colorimétricas. Então, nós temos aqui alguns dos meios de cultura que facilmente pode ser observado isso, né? O agar citrato, no caso, que é um agar que ele tem o citrato como única substância fonte de carbono em seu meio. Então, quando a bactéria utiliza esse citrato, ela usa esse substrato, ocorre uma reação colorimétrica e você pode ver visualmente, né, a alteração que significa que essa bactéria utilizou o citrato. É uma prova muito importante para a diferenciação principalmente de enterobactérias, porque a principal enterobactéria que causa do grupo das coliformes, né, dos coliformes fecais, que causa infecção urinária em larga escala, que seria a E. coli, Escherichia coli, ela é justamente uma bactéria citrato negativo. Então, se eu inoculo essa bactéria no meio citrato, se eu tenho uma cultura de urina, né, são bacilos gram-negativo, colônias róseas, lactose positivo, eu inoculo ela no agar citrato, se ela não utilizar o citrato, eu sei que não se trata, até rimou, né? Citrato se trata, né? Então, se ela não utilizar o citrato, eu sei que vai se tratar de uma bactéria possivelmente do gênero Escherichia coli, porque as demais enterobactérias, elas são citrato positivo. Então, daí eu já começo a diferenciar diversas espécies. O outro exemplo ali nós temos o agar bilisculina. O agar bilisculina é um agar muito utilizado na identificação de enterococos, né? O agar bilisculina ele testa a capacidade dessa bactéria em hidrolisar a bile. Hidrólise seria uma reação enzimática que utiliza a água como o catalisador, né? Hidrólise. Então ela vai quebrar ali e vai transformar essa bile num composto chamado esculetina. Esse composto chamado esculetina, ele tem uma cor enegrecida, então quando ele positiva vai causar essa reação colorimétrica e esse meio vai deixar de ser amarelo e se torna um meio enegrecido. Então, faz parte de provas bioquímicas relacionadas à identificação de cocos gram positivo, né? Principalmente para diferenciar o gênero Streptococcus do gênero Enterococcus. Seria uma prova aí de bastante utilidade. Então aqui nós temos o citrato, né, negativo, ou então um meio de cultura sem sofrer a inoculação pelo Streptococcus, e logo aqui nós temos um citrato positivo, né? Ocorreu a reação, a quebra, que é a hidrólise da bile, formando o composto chamado esculetina, que tem essa cor enegrecida. Bom, passando adiante aqui, nós temos provas que são utilizadas para afinidade da bactéria na utilização através da reação de fermentação de açúcares. Nós temos aqui um agar chamado TSI, que significa 3 açúcares.
H2S e ferro, do inglês triple. Então, avaliam determinadas atividades metabólicas, permitindo a caracterização e identificação. Né? Esse 3 açúcares ferro, ele é um meio que ele é colorimétrico também, e você vai ter inserido, como eu disse, os açúcares lactose, glicose e sacarose. Se a bactéria não for fermentadora de açúcares, então o meio ele vai se manter na coloração original. Se ele fermentar um ou dois açúcares, ele parcialmente vai ser acidificado. Lembra que eu falei para vocês na aula passada, nós temos marcadores de pH que agem principalmente quando ocorre uma acidificação ou alcalinização de um meio. Sabendo-se que o ato da bactéria fermentar gera formação de ácidos, então nós temos aqui uma fermentação parcial desses açúcares, ou aqui fermentou um açúcar ou dois açúcares, então não teve a viragem completa do indicador de pH aqui, formando um meio bicolor, né? Agora aqui nós já temos a utilização total dos açúcares presentes nesse meio. Então a bactéria aqui, no caso o Enterobacter aerogenes, ele utilizou tanto a glicose, quanto a lactose, quanto a sacarose. Então ele fez uma viragem completa neste meio de cultura. O H2S já seria um composto, é um composto sulfídrico, né? Que ele também tem uma cor enegrecida, e algumas bactérias, principalmente o gênero Proteus, produz esse fenômeno em larga escala. Esse meio aqui também ele indica a formação de gases. Então ele pode ser verificado após inoculação, 24 horas, a formação de pequenas bolhas que são características de grande parte de bactérias gram-negativo da flora enteropatogênica. Então, nós temos aí como exemplo Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, são todas bactérias que formam gases. Então, na identificação bacteriana, nós vamos ver em um módulo futuro, nós temos que ir direcionando. Olha, virou aqui, então eu sigo esse fluxo aqui. Não virou, então eu volto para o fluxo anterior. Testo outro metabólito, faço um outro ensaio. Então, são os fluxos que são seguidos até você chegar num gênero ou espécie. Sabendo-se que não é todo laboratório que consegue chegar a nível de espécie na identificação bacteriana, mas se você chegar com segurança em nível de gênero, eu acho que você já consegue fazer uma microbiologia honesta, suficiente para fornecer dados clínicos ao médico, para que ele possa fazer a terapia após, lógico, a emissão conjunta do antibiograma. Passando aqui para o próximo, nós temos aqui alguns meios que são chamados meios de transporte e de conservação. O que são esses meios de transporte e conservação? São meios bem simples, eles são pobres em nutrientes, porém eles têm aqueles nutrientes mínimos para que a bactéria se mantenha viva sem se multiplicar em uma escala exponencial, que poderia estar causando um falso positivo em uma cultura quantitativa, por exemplo. Então, quando você não tem a possibilidade de fazer a coleta e a inoculação imediata dessa bactéria em uma placa de cultura, você tem a disponibilidade desses meios aqui, que são justamente para você conservar essa bactéria viva até um momento adequado para o seu inóculo em placa. Então, o meio mais conhecido é o meio de Stewart, que ele serve para a maioria dos materiais biológicos, mas também ele tem uma certa limitação em relação à coprologia, à coprocultura. Então daí formou-se o meio Kerry Blair, que é uma transformação, uma mudança, alguma pequena mudança na fórmula do meio Stewart, que permite um menor crescimento desse material, porque é um material bastante concentrado em relação ao número de germes. Nós temos aqui a salina tamponada, que ela é utilizada principalmente
na hora de fazer o antibiograma, quando você faz uma suspensão, você pega a bactéria, você, para inocular ela em outra placa, você tem que fazer uma suspensão prévia. Você não pega uma colônia sólida e passa em outra placa sólida com a alça. Isso aí é uma metodologia errada. Primeiro, você pega a bactéria com auxílio de uma alça bacteriológica, você utiliza justamente a salina tamponada, faz uma suspensão. Essa suspensão ela tem que ter uma concentração que é medida através de uma escala chamada escala Markfylon, né, que tem uma turvação correta. A partir dessa turvação você pode fazer um repique ou então você pode preparar a placa para o antibiograma, que seria um inóculo de superfície bem denso, para que a bactéria possa crescer uniforme durante toda na superfície total da placa e dali você testar os antibióticos mais indicados. Nós temos aqui um agar nutriente que também serve como meio de transporte, porém meio de transporte líquido, enquanto o meio de Stewart e o de Carey Blair são meios de cultura de transporte semissólido. O agar nutriente é um meio simples também, utilizado para você fazer o inóculo, e só que a forma de apresentação dele é uma apresentação líquida. Passando aqui ao próximo slide, nós temos aí a definição, né, do meio de Stewart, né, que impede a multiplicação de micro-organismos e garante apenas a sua sobrevivência, né? A cor original do meio é um meio branco opalescente, e não há uma evidência visual de crescimento bacteriano, tá certo? Então aqui ele é um gel, você colhe o suave e você simplesmente insere o suave dentro desse gel, desse agar, né? Um gel seria um termo errado. Você insere o material dentro desse agar e a bactéria vai ficar conservada aqui, porque aqui tem os carboidratos, uma quantidade pequena para manter a vida dela, você tem as fontes de carbono, né, que é essencial ao metabolismo bacteriano, e você tem aqui principal elemento que vai permitir o crescimento da bactéria futuramente, que seria a água. Bom, meios de crescimento, de isolamento, vou falar agora para vocês um meio bastante nutritivo, né, que seria o agar chocolate. Quanto mais nutritivo é o meio, mais indicado ele é para que você possa fazer a inoculação de bactérias e a pesquisa, né, sobretudo, de germes exigentes, com exigências nutricionais. Por exemplo, o agar chocolate é um agar que você faz a partir do rompimento das hemácias através do calor. Quando você faz isso, você libera o conteúdo intracelular das hemácias, que é rica em dois fatores, hemina e hematina. Algumas bactérias são dependentes desses fatores para o crescimento bacteriano. Entre elas, nós temos os gêneros Neisseria e Haemophilus. Né? Então é um meio rico, não seletivo, logo ele permite o crescimento de qualquer gênero bacteriano. Né? A base é um agar sangue de cavalo, sangue de carneiro ou sangue de coelho. Aqui geralmente utilizamos o sangue de carneiro, tá? Porque o sangue de carneiro é um sangue padronizado que já você pode ter, afirmar, devido à sua padronização, o aspecto de hemólise, que é a utilização do sangue em outras provas que nós vamos ver mais para frente. Mas aqui, para fazer a base do agar chocolate, como não vai ser uma prova que você vai testar hemólise, porque o agar chocolate já é tecnicamente uma hemólise, você pode tanto utilizar o sangue de cavalo, quanto de carneiro, quanto o de coelho. E aqui, como eu falei para vocês, ele é específico para a pesquisa desses germes, né? Desses gêneros, Haemophilus e Neisseria. Bom, tá aí o agar chocolate, ele é basicamente da cor de um chocolate ao leite, só que eu não experimentei ele para saber se ele é tão bom quanto. Bom, e aqui após o inóculo você vê essas pequenas colônias aqui, no caso essa aqui é uma colônia de Haemophilus, né? E aqui está o agar um pouco melhor posicionado, a colônia abaixo já seria uma colônia de Neisseria,
tá? Então o Haemophilus é uma colônia bem pontiforme, a Dneicéria já é uma colônia mais acinzentada e uma colônia um pouco maior. Bom, agora vamos passar para um meio de cultura que é uma variante do agar chocolate. Esse meio se chama Thai Martin ou Thai Martin, né? Na verdade, esse meio é um meio que ele é adicionado de alguns substratos que vão dar a característica de seletividade a cultura realizada através dele. Então você tem o agar chocolate base, depois você adiciona a esse agar chocolate base a vancomicina, a colistina, a nistatina e o trimetoprim, que são antibióticos que inibem o crescimento de bactérias que podem vir a contaminar. Então, quando você utiliza o Thai Martin, você está automaticamente selecionando as bactérias que têm uma maior patogenicidade relacionada a determinado material, como por exemplo o líquido encéfalo-raquidiano. Quando você faz uma pesquisa de hemófilos e uma pesquisa de Neisseria meningitidis, que são germes altamente patogênicos, que têm um potencial de grande para letalidade, nós semeamos nesse meio aqui específico. Tá? Então já ele é um meio muito nutritivo, mas devido aos antibióticos impregnados como substratos adjuntos, ele se torna seletivo para determinadas espécies bacterianas que são naturalmente resistentes a esse antibiótico. Então, a Neisseria, o Haemophilus, ele tem uma resistência natural à vancomicina, colistina, nistatina e trimetoprim. Então, a presença deles na fórmula do agar não vai impedir o crescimento em cultura. Então vai inibir outras bactérias que não têm essa característica de resistência intrínseca a esses antibióticos. Bom, os meios de cultura para crescimento e isolamento, como o agar-sangue. O agar-sangue é um meio pluripotente, como eu falei para vocês. Ele tem característica de permitir o crescimento tanto de bactérias gram-positivo quanto de bactérias gram-negativo. Além disso, ele também permite o crescimento de fungos leveduriformes, principalmente do gênero Cândida, e alguns fungos em forma de bolores também, que são fungos amenófilos, né, presentes no ar atmosférico. Então, ele é um meio rico e não seletivo, ele não tem o poder de selecionar qual espécies bacterianas somente poderão crescer nele. Ele permite o crescimento da maioria dessas bactérias. Eles são formados por eritrócitos íntegros, né? Então a diferença do agar chocolate. Enquanto o agar chocolate, as hemácias presentes nesse meio cultura já foram hemolizadas, no agar sangue essas hemácias estarão íntegras. Então a característica de nutrição dele é um pouco menor do que o agar chocolate. Porém, ele é um ótimo agar para você visualizar aspectos que podem ser utilizados como provas para a identificação bacteriana. Entre esses aspectos, principalmente o tipo de hemólise que determinados gêneros de bactéria causam nesse agar após o inóculo e cultivo 24 horas. Né? Então aqui nós temos um agar que não foi inoculado e aqui um agar que foi inoculado com uma cepa de Staphylococcus aureus que com colônias beta-hemolíticas. Então a hemólise você pode diferenciar em 3 tipos de hemólise. A hemólise total, a hemólise parcial e a não hemólise. No caso, quando a hemólise é total, você vê a colônia bacteriana aqui e você vê um halo em volta dessa colônia, que significa que a bactéria utilizou, ela literalmente ingeriu, vamos dizer assim, o conteúdo de hemoglobina que estava permeando, né, dentro desse agar-sangue, então ela utilizou, causou a hemólise, a lise e a utilização desse conteúdo. Então forma-se esse halo e esse halo é a reação total, a hemólise perfeita, beta-hemólise. Quando você tem uma hemólise parcial, aquela hemólise, voltando aqui um pouquinho, ela não fica tão clara quanto esta, ela fica um pouco mais esverdeada. Então mais lá para frente tem um slide que mostra a diferença dessas hemólises, logo nós chegamos lá.
Aqui os meios de crescimento e isolamento, Agar McConkey, né, como eu já mostrei para vocês na aula passada, isso é um crescimento seletivo de bacilos gram-negativo, principalmente, né, inibe bactérias gram-positivas, e ele tem também o indicador de lactose através do indicador de pH, onde ocorre a viragem e essas colônias tornam-se róseas. Significa que a bactéria é lactose positiva, daí eu já posso direcionar para o meu fluxograma de identificação bacteriana, separar o grupo de bactérias lactose positivo do grupo de bactérias lactose negativa. Então, a lactose positiva ela vai ter uma coloração rósea ou avermelhada, e a lactose negativa ela vai ter a mesma coloração do meio onde a bactéria foi inoculada. Ela vai, vamos dizer assim, mimetizar a coloração do meio onde ela foi inoculada. Olha aqui, o meio de cultura que não sofreu a reação de lactose, a bactéria praticamente ela absorve a cor do meio e cresce como fosse colônias utilizando, né, o substrato do meio da mesma coloração desse meio. Já a colônia lactose positiva, ela utilizou a lactose, ocorreu a reação de viragem de pH e você tem uma reação colorimétrica. Aqui no meio de crescimento e isolamento McConkey, você tem já também, né, a colônia de Klebsiella, onde mostra essa mesma reação. Essa placa aqui foi uma placa realizada contra a luz para verificar justamente com uma maior acurácia, uma maior facilidade, como que as bactérias ficaram róseas. Então por isso que ela ficou um pouquinho mais clara. Foi feita uma contraluz nela para evidenciar este fenômeno. Abaixe um pouquinho. Desculpa. Bom, meios de para crescimento e isolamento, Agar Salmonella, Agar Shigella. Inibe o crescimento de bactérias gram-positivo, né? Eles têm mais ou menos os mesmos inibidores do McConkey, né? Então, ele vai inibir essas bactérias gram-positivo, que são sais de bile, verde brilhante e citrato de sódio. Né? São componentes que inibem o crescimento de bactérias gram-positivo, além do tiosulfato de sódio e o citrato férrico, que vai estimular o crescimento apenas de bactérias enteropatogênicas, principalmente do gênero Salmonella e do gênero Shigella. Não vai inibir totalmente outros gêneros bacterianos, porém vai favorecer principalmente o crescimento, né, da Salmonella e da Shigella, com alguns aspectos colorimétricos que são bem característicos. Por exemplo, a colônia de Shigella vai ser uma colônia incolor e a colônia de Salmonella vai ser uma colônia que tem um pontinho preto característico da produção de H2S. Então, como eu falei para vocês, colônia com centro negro, H2S, ou colônias incolores suspeitas de Salmonella, colônias incolores suspeitas de Shigella. Aí uma colônia de Shigella, inoculada no meio Agar SS, e posteriormente nós temos aí o meio CLED, que é cistina lactose eletrólito deficiente. É a sigla que se baseia o nome CLED, né? Todo mundo amplamente conhece como CLED, poucos conhecem o verdadeiro significado. Cistina lactose eletrólito deficiente são os componentes que vão inibir principalmente um fenômeno que geralmente ocorre com um gênero bacteriano. Esse agar inibe o chamado véu de Proteus. O Proteus é uma bactéria que pode estar situada na urina, porém, o seu crescimento em meios não seletivos, não pobres em eletrólitos, também em cistina, ele vai formar um véu que vai impossibilitar a contagem de colônias. A colônia literalmente se espalha por todo o meio de cultura. Já no Agar CLED, ele não permite a realização desse fenômeno. Então permite que o Proteus cresça em formatos de colônias distintas. Dessa forma você consegue fazer a quantificação dessas colônias. Tá? Isolar
e esse meio ele serve tanto para isolar quanto para quantificar micro-organismos gram-positivo, gram-negativo, e as leveduras também crescem nele. O interessante é que a Cândida albicans, né, esse nome científico, albicans, vem até de uma palavra latim que significa branco, né? Seria uma colônia bem branquinha no Agarcled, fica bem fácil de identificar, tá? E ele também tem um marcador de lactose, só que o indicador de pH é diferente e a coloração desse meio também é uma coloração diferente. Esse meio tem uma coloração original verde, que ele, após a utilização da lactose, você vai ter uma diminuição de pH devido à fermentação bacteriana, e o indicador de pH, que é o verde de bromotisol, ele vai fazer com que o verde se transforme em amarelo. Cor original, aqui o slide ele falou que é azul claro, mas isso aí depende, vamos dizer assim, do grau de daltonismo de cada um. Tem gente que enxerga azul claro, tem gente que enxerga verde azulado, tem gente que enxerga uma coloração esverdeada. Então isso aí depende muito do aspecto visual de cada um. É como aquele interessante a foto, né? Algumas pessoas veem o vestido rosa, outras veem o vestido azul. Então existe essa acurácia visual mas não vai alterar em nada o nosso resultado, porque a intenção aqui é verificar a presença de lactose, que já fica um amarelo bem significativo, ou então a inibição da formação do véu de proteus pelos constituintes desse meio, né? Então, a colônia cor amarela significa que ela é lactose positiva, e a colônia que cresce da mesma tonalidade do meio é considerada uma colônia lactose negativa. Tá aí o meio, né? Para mim, eu enxergo como um verde água, né? Um verde levemente azulado. Tem pessoas que enxergam como um azul esverdeado. E as colônias elas podem ficar da cor do meio, aqui parecendo que a colônia está um pouquinho esbranquiçada, né? Alguns estafilococos, principalmente estafilococos coagulase negativo, crescem nesse meio de forma esbranquiçada também. Daí a importância de fazer o gram para justamente estar distinguindo, né, a bactéria da levedura, né, que pode ter uma coloração parecida em relação à colônia esbranquiçada. E aqui ao lado nós já temos uma colônia amarelada, né? Inclusive o meio passou, não foi só a colônia que modificou a cor, o próprio meio também sofreu alteração colorimétrica devido ao processo de acidificação perante a fermentação da lactose, que abaixou o pH e acabou que o indicador agiu sobre toda a placa, tornando a placa amarela e não somente essas colônias amarelas. Meios de crescimento para isolamento. Então, existem algumas bactérias que elas têm um metabolismo um pouco distinto das demais bactérias. Entre elas, nós temos a bactéria causadora da tuberculose, Mycobacterium tuberculosis. Ele é da classe, né, da grande família das micobactérias, e essas micobactérias elas têm um aspecto muito interessante. O crescimento dessas bactérias é um crescimento extremamente lento. Uma cultura para Mycobacterium, ela pode variar de 20 a 40 dias para você ter um crescimento significativo, né, da positividade desse germe. Então, nós temos que utilizar meios de culturas que favorecem o crescimento dela, que tenham substâncias que sejam necessárias ao crescimento rápido e ideal dessa bactéria, além de inibidores, porque quanto mais tempo esse meio de cultura fica dentro da estufa, por menor que seja a concentração de bactérias contaminantes que estariam ali nesse material inoculado, com o passar do tempo pode se tornar evidente. Então, se você não colocar substâncias inibitórias, deixando uma placa de cultura 20, 40 dias em cultivo a 37 graus, no final você vai ter crescimento de bolor, de diversas bactérias anfibiontes ou bactérias
da própria flora que por acidente foi inoculada nesse meio, que não tem um significado clínico. Então, o Lowisten-Jansen é um meio que foi elaborado justamente por isso. Ele é formado basicamente pela proteína do ovo, né, para o isolamento primário dessas micobactérias, e nele nós também temos adicionados alguns antibióticos que essas micobactérias são resistentes, porém suficientemente letal para outras bactérias que podem vir a contaminar o material. E também, para fazer a cultura no Lowisten-Jansen, existe um processo que se chama processo de Petroff, onde você faz a desinfecção do material. Vamos pensar assim: quando eu vou fazer uma cultura para tuberculose, eu vou pegar como base, como material biológico, o escarro. O escarro ele vem, né, da árvore brônquica e ele vem passando por todos os tecidos, principalmente boca. A boca é um dos tecidos mais contaminados com bactérias do nosso organismo. Então, se eu quero isolar somente a bactéria da tuberculose, eu tenho que fazer uma purificação, uma seleção através de um procedimento chamado procedimento de Petroff, né, enriquecimento de Petroff, aonde eu utilizo substâncias que são altamente letais para as bactérias contaminantes, mas que eu tenho conhecimento que a bactéria que provoca a tuberculose tem uma resistência e ela não vai sofrer pela ação desse elemento. Então, nós fazemos esse procedimento, que é um procedimento um pouco complicado. Utiliza-se hidróxido de sódio, né, que é a chamada soda cáustica, né, utiliza ácidos, e você faz um processo de centrifugação e filtragem do material para no final você pegar só realmente o material que pode conter, né, esses germes, fazendo com que não cresçam germes indesejáveis, apenas a Mycobacterium tuberculosis, né? Então, o meio para inoculação desse material seria o Lowisten-Jansen, que é um meio à base de ovos e antibióticos. Aqui está, é um meio que ele tem uma característica esverdeada, e a bactéria da tuberculose ela pode crescer avermelhada ou amarelada também, tá? Ela cresce num espectro granulomatoso, né? Porém, ela pode ter a variação amarelada também neste meio. E aqui, como eu estava falando para vocês, o agar-sangue, que é o nosso agar padrão para análise de hemólise provocada principalmente pelo gênero Streptococcus. Então, o Streptococcus, eu sempre digo para os meus alunos que é um gênero muito chato de isolar. Primeiro porque é uma bactéria que tem uma característica nutricional e atmosférica um pouquinho exigente, né? Se você semear um material para pesquisa de Streptococcus, por exemplo, no meio clade, dificilmente ele vai crescer. Streptococcus, ele necessita de um agar com uma certa quantidade de nutrientes, como o agar-sangue. E no agar-sangue ele vai se comportar em diferentes modos em relação à hemólise. A hemólise, ou seja, o consumo dessas hemácias pela colônia na placa. Então, se você vai ter um consumo total, você vê as colônias posicionadas aqui e ela consumiu a hemoglobina presente nessas hemácias, ocorreu a lise total, né, com o consumo, então formou-se esse halo que é característico do consumo total. Aqui nós já temos uma hemólise chamada alfa, que seria uma hemólise parcial. Ele começou a consumir, só que ele manteve vestígios da hemoglobina, então ele deixou uma marca meio que esverdeada, característica desse consumo parcial. E a não hemólise, que é chamada gama, né? Então ele é não hemolítico, você não vê nenhuma utilização da hemoglobina presente nas hemácias desse meio de cultura. Então é característico principalmente dos Streptococcus do grupo D e também de Enterococcus, que antigamente os Enterococcus estavam inseridos no gênero Streptococcus, mas devido a algumas características, né, distintas,
principalmente relacionada à resistência bacteriana, que nós vamos ver mais à frente, decidiu separar esses gêneros. O Streptococcus ficou de um lado e os Enterococcus ficaram de outro. Outro fluxo de identificação que eu gostaria de estar passando para vocês no futuro. Então, aqui as etapas de identificação no agar-sangue, né? Aqui dá para ver um pouco melhor a hemólise alfa, que é a hemólise parcial. Aqui está o agar-sangue sem inoculação, hemólise beta, e a gama-hemólise você só vê as colônias, não tem nenhum halo em volta dessas colônias, né? Aqui um Staphylococcus, desculpe, beta hemolítico. Aqui são outros meios utilizados como meios de indicação, né? Aqui nós temos um meio que é utilizado mais em laboratórios de pesquisa, né? Que é um meio com um marcador chamado azul de toluidina. E aqui nós temos o DNA agar base, né? Que é bastante utilizado para a identificação principalmente de pseudomonas. Então, você inocula a bactéria suspeita e esse agar ele é rico em ácidos nucleicos, né, DNA. Se ocorre a quebra do DNA por enzimas, você vai ter esse halo aqui que significa que ocorreu a quebra de ácidos nucleicos presentes neste meio de cultura. Depois nós temos aqui os meios utilizados para os testes de sensibilidade a antibióticos. Bom, o principal meio utilizado para teste de sensibilidade a antibióticos é chamado de Miller-Hinton. É um meio não seletivo, ele tem um certo aspecto nutricional, porém ele tem limitações frente ao crescimento de alguns gêneros bacterianos. Não são todas as bactérias que conseguem crescer neste meio. Quais as principais bactérias que não conseguem? Principalmente os gêneros Streptococcus. Tá? Os Streptococcus não conseguem crescer no antibiograma Miller-Hinton. Então, quando você isola um Streptococcus, você vai fazer um antibiograma, você tem que utilizar como base do meio de antibiograma o agar-sangue. O agar-sangue já tem aqueles critérios nutricionais e, se possível, você tem que inocular esses Streptococcus, deixando ele sob uma certa tensão de CO2 que melhora o crescimento do Streptococcus. Eu brinco às vezes, o Streptococcus é uma bactéria que cresce já morrendo. Às vezes você pega, isola o Streptococcus, mas você não consegue passar para a etapa do antibiograma, não tem crescimento, porque ele é uma bactéria bastante fastidiosa em relação aos critérios nutricionais e atmosféricos. Então, se você tiver uma jarra, eu aconselho, né, a fazer a inoculação do Streptococcus em agar-sangue e colocar dentro da jarra, porque o Streptococcus ele tem características microaerófilas, ele tem bastante afinidade para o CO2. Então, nós utilizamos basicamente essas duas bases nutritivas para a realização do antibiograma, sendo que o agar-sangue é mais relacionado a antibiogramas relacionados para o gênero Streptococcus. Então, o teste de sensibilidade a antibiogramas, nós utilizamos uma técnica, os laboratórios de pequeno porte, né? Existem algumas técnicas, na verdade, para a realização do antibiograma, mas os laboratórios de pequeno porte, na maioria, realiza-se a técnica de Kirby-Bauer, que é uma técnica padronizada pela CLSI, que é um colegiado internacional que ele padroniza as normas de antibiograma. Aqui no Brasil agora nós temos a BRCast, que também é um órgão, um colegiado, que padroniza essas técnicas de antibiograma de acordo com os antibióticos que nós dispomos aqui na América do Sul, principalmente para oferecer como terapia ao paciente. Porque muitos dos antibióticos nós não temos aqui. Às vezes um antibiótico é produzido só na Europa, outro só na América do Norte, por questões de aprovação da FDA, de outras instituições responsáveis pela aprovação e inserção do antibiótico em determinado mercado. Então, a CLSI é uma organização mundial que padroniza essas técnicas e hoje no Brasil nós temos a BRCast.
tá? Mas a técnica que nós utilizamos é uma técnica de Kirby-Bauer, que seria disco de fusão. Nós temos os discos impregnados, cada disco com um determinado antibiótico. E esse antibiótico, ele é testado, vários antibióticos em uma placa de antibiograma, com possivelmente o agar Miller-Hinton, para a maioria das bactérias, ou o agar sangue, para o gênero Streptococcus. Então você coloca esses discos e depois você vai mensurar o halo formado, o halo de inibição, que seria relacionado à sensibilidade ou à resistência de um antibiótico frente a um gene. Então, avaliação da resistência dos antimicrobianos, método de difusão de disco, e também tem um método que é similar, que seria o E-teste. O E-teste já é uma técnica que se baseia, vamos dizer assim, no método de disco de fusão, porém, ele é uma técnica quantitativa, porque utiliza-se uma tira impregnada com diferentes gradientes de concentração de antibiótico. Então, de acordo com o corte, depois eu vou mostrar para vocês aqui, você já sabe qual seria a dose que poderia ser eficaz para a resistência, para a atividade sobre determinada bactéria, ou se seria totalmente resistente. Então, passando aqui para o próximo. Aqui, o antibiograma, né? Feito num agar chamado Miller-Hinton, e esses aqui são os discos de antibiótico. O halo de inibição é essa área aqui. Nós inoculamos em primeiro passo uma suspensão bacteriana e depois colocamos o disco de antibiótico. Esperamos 24 horas. A bactéria que for resistente ao antibiótico, ela vai conseguir crescer até a proximidade do disco, porque esse antibiótico não fez efeito letal sobre a bactéria. Porém, a bactéria que é sensível ao antibiótico, ela não consegue crescer na proximidade do disco. Quando nós colocamos o disco, ocorre a chamada difusão do meio. Esse disco ele está impregnado por antibiótico e esse antibiótico vai ser gradativamente expelido no meio, formando-se um halo invisível, que ele vai ser visualizado através justamente do crescimento ou não crescimento bacteriano. Então aqui nós temos um halo formado, né, que significa que essa bactéria é sensível a esse antibiótico, e aqui nós temos a inexistência do halo. A bactéria conseguiu crescer em torno ao antibiótico, se tornando resistente ao mesmo. E aqui nós temos o E-teste. O E-teste é aquilo que eu falei para vocês. Baseia-se na metodologia de Kirby-Bauer, né? Porém, você tem essas tiras, e essas tiras têm diferentes gradientes de concentração de um determinado antibiótico. Cada tira é relacionada a um antibiótico. Então, nós vamos ver aqui o corte. O corte seria a última, aonde ele começou a fazer a parábola. Tá certo? Então, se ele começou a fazer a parábola aqui, então eu vejo que o corte seria essa concentração. Aí eu vou numa tabela específica e faço uma conversão de dose. Então, concentração X equivaleria a dose tal para que essa bactéria tivesse susceptibilidade a um determinado antibiótico que eu quero usar. Passando para o próximo. Aqui nós temos uma tabela bastante explicativa com relação aos principais meios de cultura e o comportamento das principais bactérias nesses meios de cultura. Então nós temos aqui as bactérias gram-negativo, leveduras e enterococos. Ela tem um crescimento bom tanto em agar chocolate, quanto em agar sangue, quanto em agar clade, quanto em maconque, quanto em SS, que é o Salmonella shigella, quanto no tiglicolato. Já falando para vocês, esses meios de cultura aqui, você tem que ter num laboratório clínico que faz microbiologia. São os meios básicos, não tem jeito de fugir disso. Tá? São os meios mínimos que você precisa ter para executar técnicas de microbiologia em análises clínicas.
tá certo? Já os gram-positivos, como eu falei para vocês, eles têm um crescimento bom em agar-chocolate? Sim. Tem crescimento bom em agar-sangue? Sim. Nucleate também cresce bom. Já o Maconchi, Salmonella shigella, não tem. São meios inibitórios que possuem sais biliares, cristal violeta, que são substâncias inibitórias ao crescimento de gram-positivo. No caldo de tioglicolato eles também crescem, tá? Aqui os gram-negativos exigentes, né? Entre eles principalmente o hemófilos. O hemófilos ele cresce bem no agar-chocolate, ele cresce bem no agar-sangue e não cresce mais em nenhum outro meio, né? O hemófilos não, desculpa, aqui eu quis dizer Streptococcus, tá? Mentira, né? Nem Streptococcus não. Alguns outros germes como Moraxella, desculpe aí o erro, tá? O hemófilos ele é altamente exigente, então ele vai crescer basicamente no agar-chocolate. Gram-negativos exigentes seriam relacionados aos gêneros Neisseria e Moraxella. Desculpem aí mais uma vez o erro. E os anaeróbios, eles não crescem em nenhum desses meios usuais. Eles vão crescer apenas em um caldo chamado tioglicolato, mas mesmo assim você tem que inocular essa bactéria e manter as condições atmosféricas apropriadas para que essa bactéria cresça. O tioglicolato, ele tem um catalisador que vai consumir oxigênio, ele vai favorecer uma anaerobiose in vitro. Porém, na minha opinião técnica, eu acho que isso não seria suficiente, seria também necessário a aplicação de técnica para retirada total do ar atmosférico de uma estufa, por exemplo, através de uma bomba de vácuo ou de uma pastilha catalisadora de oxigênio. E os meios de cultura para fungo, estamos já chegando no final da aula, né? Nós temos aqui o meio Saburro, que é um meio sólido, ele permite com bastante sucesso o crescimento tanto de fungos leveduriformes quanto de fungos filamentosos. Na micologia, nós temos um termo que nós dizemos fungos dimórficos. Na verdade, esses fungos dimórficos são os principais fungos patogênicos que nós temos no estudo da micologia. São fungos que conseguem crescer de forma leveduriforme. A forma leveduriforme é similar ao crescimento de colônias bacterianas. Ela cresce como se fossem pequenas colônias bacterianas. E isso a temperatura de 37 graus. Se você colocar essa mesma placa de agar Saburro em temperatura ambiente, esse mesmo germe ele vai crescer de forma filamentosa ou em formato de bolor. Isso significa dimorfismo celular. Então, é uma característica principal dos fungos considerados fungos patogênicos. São fungos dimórficos, tá? Microsporum, Trichophyton, entre outros aí, são fungos que têm essas características. A própria Cândida ela pode ter essa característica de dimorfismo também. Tá? Só que a Cândida ela vai crescer como se fosse pseudoífas, mas tem que deixar bastante tempo fora da temperatura ambiente. O BHI, que é um meio líquido, é a semeadura em superfície, né? Incubação em temperaturas de 25 a 30 graus, temperatura ambiente. Você pode postergar isso até 4 semanas, caso você queira fazer o estudo da forma filamentosa. Na micologia é um pouco diferente as características de identificação de determinados fungos. Você não utiliza muito provas bioquímicas, você utiliza mais análise comparativa fotográfica para você se direcionar a um determinado gênero fúngico. Lógico, depois tem que fazer provas complementares, principalmente análise microscópica de estruturas dos fungos, que são os conídeos, macroconídeos, né? O aspecto das hifas, se são hifas septadas, hifas hialinas, hifas demáceas. Então, são vários aspectos que utilizamos
para fazer o diagnóstico até chegar em um gênero ou espécie fúngica, mas oportunamente nós iremos ver isso em micologia, que seria uma matéria mais específica da grande microbiologia. Bom, aqui nós temos aspectos macroscópicos, né, de colônia. A colônia que eu falei para vocês que é uma colônia leveduriforme, né? Não, aqui é uma colônia filamentosa, desculpem, tá? É uma colônia em formato dipolior. Aqui nós já temos colônias leveduriformes, que são colônias que, tá vendo? Ela tem um formato separado aqui, mas elas cresceram muito juntas umas às outras e acabou formando uma macrocolônia. Mas aqui você vê macroscopicamente aqueles filamentos, como se fosse aquele bolor que nós vemos no pão, na fruta quando ela está muito velha, né? Agora aqui já tem um aspecto mais de colônia bacteriana. Bom, no mais é isso. Eu espero que vocês tenham absorvido aí a ideia que eu teria que passar para vocês nessa aula. Peço mais uma vez desculpa pela iluminação que não está adequada. Eu deixei para gravar o vídeo à noite, não contava com a limitação do meu material, do meu celular. Mas no próximo eu prometo estar cuidando disso aí, para que a qualidade do vídeo não perca. Espero que pelo menos a minha fala tenha sido clara e os slides tenham sido bem visíveis para vocês aí. Então, desde já eu agradeço. Até o próximo encontro, semana que vem. Valeu! E só um recadinho aí, até lá para quinta-feira eu colocarei no portal atividade de presença relacionada a algumas questões sobre os tópicos que nós discutimos aqui agora. Beleza? Um abraço a todos, valeu, falou!